Salve Domingão, aquele abraço, bom dia para você, especial nesse domingo aqui no Tomazão TV, para falarmos do Repar. O Repar que foi ganho pelo Paysandu, deu papão nesse Repar do Campeonato Brasileiro. Remo não conseguiu se superar. O que sobrou para o Paysandu faltou ao Remo nos 90 minutos, embora tenha sido um clássico disputado, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo, mais bicolor e no segundo, mais equilibrado. E o Paysandu conseguiu fazer 1-0 no segundo tempo e garantir os 3 pontos. Sair da lanterna, mas não sai da zona do rebaixamento, da zona da confusão. E o Paysandu, numa situação agora de mais alívio, de recuperação nessa tentativa de sair da zona da confusão. E o Remo, segunda derrota seguida, mas mesmo assim se mantendo na 8ª colocação. Tem os resultados de ontem, tem jogos de hoje e algumas coisas podem mudar ainda. Você está ligado aqui comigo? Então não se esquece de se inscrever no canal, de acionar o sininho para receber as notificações e deixar o like, que é muito importante. Muito melhor começar com quem perdeu, porque tenta justificar. O Antônio Oliveira teve 4 dias de treinamento à frente da equipe do Remo. Eu acho que coerente ele foi em manter a base, um time que vinha jogando, que vinha vencendo, embora tenha perdido, jogando até bem contra a equipe do Atlético Paranaense. E, aliás, venceu na rodada de ontem, já a gente vai falar sobre isso, mas a partir de agora ele vai ter que mudar, porque o Remo ontem, principalmente no primeiro tempo, foi um time que no meio-campo, que tinha Pedro Castro, Luan Martins e Pavani, foi totalmente inoperante, totalmente sem criatividade, enquanto que o Paysandu tinha muito mais volume de jogo, tinha menos posse de bola, mas era muito mais efetivo. É simples tentar analisar, e aí o português Antônio Oliveira, que fez a estreia à frente do comando azulino, pode falar para o torcedor, através do Tomazão TV, a sua opinião e o que virá pela frente no comando do Clube do Remo. Antônio Oliveira, no Tomazão TV. Acho que o adversário tinha claramente uma estratégia delineada, portanto, jogar claramente no nosso erro em transição e apostar nas suas bolas paradas devido à estatura enorme da sua equipa. Portanto, acabaram por ser felizes num momento desses. Acho que a minha equipa acabou por, independentemente dela ter muito mais posse de bola que o adversário, mas ela muitas vezes não representa, pode eventualmente não representar rigorosamente nada. Portanto, é evidente que erramos muito tecnicamente, ações técnicas individuais como o passe, como o cruzamento, sermos muito melhores e definirmos muito melhor no último terço, nos últimos 30 metros, portanto, ainda para mais em jogos que eu já percebi aqui, até pelo clima, pela desidratação enorme, os jogos acabam por ficar completamente partidos, quebrados, portanto, e ainda mais, e ainda por eu entender que a minha equipa tecnicamente é muito superior à do adversário, acho que ela devia ter definido e a obrigação e essa responsabilidade de ter definido muito melhor. Mais gente nós não conseguimos colocar, acho que surtiu efeito, na minha opinião, portanto isso respeita a opinião de todos. Infelizmente hoje não era o nosso dia, portanto, mas como eu disse, as contas fazem-se no fim. Hoje estamos tristes. O técnico Antônio Oliveira, do Clube do Remo, que agora vai ter essa semana toda de preparação para o próximo jogo do Remo, que será no sábado contra o Atlético, lá em São João del Rei. O Atlético que ainda joga na rodada e vai enfrentar o Goiás fora de casa, já eu confirmo aqui. Resultado dos jogos de ontem, além do sexta-feira do Botafogo e da Chapecoense, o Botafogo venceu e o América empatou com o Criciúma. Ontem o Avaí perdeu para a equipe do Atlético Paranaense, 2 vitórias seguidas. O Atlético Paranaense já passou o Remo, já está acima do Remo na classificação. Paysandu venceu por 1-0 o clássico e a Ferroviária venceu o CRB, segurou o CRB e a Ferroviária subiu. Pois é, próximo adversário do Paysandu na Curuzu, na segunda-feira da outra semana na Curuzu. Então, adversário complicado, mas bom para que o Paysandu possa pontuar e conseguir sair dessa zona incômoda da confusão, né? Só para que a gente possa falar da classificação, o Cuiabá, que ficou em quinto com 21 pontos, ainda joga, né, na rodada.
o Atlético Paranaense é o sexto, Avaí o sétimo e o Remo o oitavo. E o Paysandu, os 4 últimos, só o Paysandu jogou. Volta Redonda ainda vai jogar, Amazonas vai jogar e o Atlético também. Então, o Paysandu é 18º com 10 pontos, mas numa situação mais cômoda. Jogos deste domingo, o Atlético Goianiense contra o Volta Redonda, jogando lá no Oba, Curitiba e Cuiabá, olha só o tamanho desse jogo aí. Amazonas e Vila Nova são os jogos do domingo. E para completar, Operário e Novo Horizontino, Goiás e Atlético na segunda-feira para fechar a 13ª rodada. Paysandu se superou em campo. Paysandu que tinha inferioridade, eu diria, emocional. E a gente já sabe que no clássico as coisas se igualam. Não adianta dizer que ninguém ganha clássico de véspera, e ficou provado mais uma vez. O Paysandu teve muito menos a bola no pé, mas foi muito mais efetivo. No primeiro tempo, o Marcelo Rangel salvou o Remo pelo menos umas 3 vezes. E no segundo tempo, o Paysandu nem foi tão efetivo assim, mas com uma bola, numa jogada de cobrança de escanteio, conseguiu definir o jogo e vencer por 1-0. Claudinei mandou muito bem. 2 jogos, 2 vitórias. 100% de aproveitamento. E se a intenção era tentar fazer o resgate do Paysandu na competição, tentar virar a chave e começar a subir a ladeira, o Paysandu mandou muito bem. E o Claudinei falou das suas estratégias, do estudo que fez sobre o adversário e mandou essa na entrevista ontem após a vitória sobre o Leão. Claudinei Oliveira. Você fazer a bola longa não é errado. Errado é você fazer a bola longa por fazer. Então a gente criou algumas estratégias, né? A gente sabe que o Garcês tem um jogo aéreo muito bom, né? Então no primeiro tempo a gente estava, ele com o Marcelinho, que é um pouco mais baixo, a gente procurou, quando tinha que fazer a bola longa, buscar o Garcês, né? Principalmente no tiro de meta. E quando a gente tinha que parar a bola, a gente procura trocar passe, a gente procura ter as opções de passe, né? Não é só a gente querer jogar, a gente tem que ter mecanismo para jogar. Então a gente tentou fazer em alguns momentos, obviamente a gente não conseguiu, como você falou, né? Coisa do jogo. E assim, na realidade, a gente tirou um meio campista para esse jogo, né? A gente tirou um volante, eu joguei jogo com 3 volantes e o Rossi na frente ali. A gente tirou, tentou ficar com o Rossi como meia, mas aí, como você falou, a gente botou 2 volantes lado a lado, né? Então a gente, às vezes, perdeu um pouquinho de pressão na bola, para não estar jogando no 4-1, tá jogando no 4-4-2, mas em compensação no nosso campo, a gente foi bem agudo, assim, bem agressivo para roubar a bola. A gente teve ações muito rápidas para roubar a bola e transitar quando tinha que transitar. E tendo ali o Rossi para achar o passe, tendo Garcês e Marlon no primeiro tempo, depois da entrada do Vini, os outros meninos que entraram, o Wendel, né, para a gente não perder essa ofensividade. Então a gente fez sim um ajuste em cima do adversário, como eu falei, a gente tem que procurar jogar sempre de acordo com os adversários. E eu acho que a estratégia foi vencedora, né? Quando a gente fala em cima de vitória é fácil, mas não só pela vitória, acho que a atuação nossa, eu acho que a gente esteve mais perto de fazer esse segundo e terceiro gol do que o Remo de fazer o primeiro. Aí o técnico Claudinei Oliveira, que invicto, está no comando do Paysandu. O Papão agora tem uma semana inteira, só vai jogar na outra segunda-feira, né, contra a equipe da Ferroviária, que venceu ontem por 1-0 o CRB, jogando em casa, e também subiu na classificação. Gente, domingo de folga, de reflexão, torcedor do Paysandu dá aquela curtida, dá aquela zoada, e o do Remo vai ter que ficar caladinho, esperando a recuperação do time com o Antônio Oliveira. Para mim, a partir de agora, vai ter que meter o dedo, vai ter que dar o seu toque de conhecimento e tentar mudar algumas peças que não estão funcionando ou que não vêm funcionando no time do Remo, pelo menos nos últimos jogos. Dos últimos 4 jogos, o Remo tem 3 derrotas e 1 vitória. Então, algo vai ter que mudar, porque não dá para continuar. Beleza? Uma semana inteira, um domingo de paz, de tranquilidade para todo mundo, e a gente vai se vendo aqui com mais informações, porque agora a coisa começa a mudar, principalmente para o torcedor bicolor, muito mais animado. E o Remo está na 8ª colocação, perdeu um jogo, e como disse o próprio técnico, tem muita coisa para acontecer até o final da competição. Valeu? Domingão especial para você. Aquele abraço do Tomazão.